Olá pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Nesta semana nós vamos trabalhar com uma revisão sobre a linguagem de programação Python, vamos ver alguns conceitos novos. Vamos rever também como imprimir uma mensagem na tela utilizando a função print. Vamos conhecer o conceito de variáveis e como eu posso declarar elas utilizando a linguagem Python. Vamos trabalhar também com os tipos de dados numéricos que o Python oferece e os operadores aritméticos em cima desses tipos. Vamos aprender como realizar a entrada de dados na linguagem a partir do teclado, que é um dispositivo de entrada padrão, e também como realizar comentários dentro dessa linguagem. Bom, primeiro local, revendo esse conceito, Python é uma linguagem muito poderosa e fácil de ser aprendida. Né? Ela é uma linguagem de alto nível, possuindo aí uma sintaxe limpa. Por exemplo, lá na linguagem C, nós terminamos as funções com um ponto e vírgula. O Python ele não possui esse ponto e vírgula. Então, isso é um exemplo de como o Python é uma linguagem de programação mais limpa. Né? E, ao contrário da linguagem C, o Python é uma linguagem interpretada. A linguagem C, no caso, é uma linguagem compilada. Né? Então, a linguagem compilada ela passa por um processo denominado compilação. Né? Como, por exemplo, aqui a linguagem C. Já o Python é uma linguagem interpretada, que passa pelo processo de interpretação. Por exemplo, aqui, a linguagem Python. Na linguagem compilada, o código-fonte ele é passado para um elemento denominado compilador, que vai gerar um código-objeto, um código de execução, para que o sistema operacional possa executar aquele aplicativo. Na linguagem interpretada, não existe a presença do compilador. O código-fonte ele é interpretado e executado em tempo de execução. Então, isso torna o processo de interpretação muito mais rápido a execução do que ocorre, por exemplo, em um processo de compilação. Bom, então revendo um pouco dos conceitos, de como eu imprimo um conteúdo na tela, né, nós vamos fazer novamente um Hello World. Então, eu vou utilizar aqui a linguagem Code, o ambiente de desenvolvimento Code, mas vocês podem utilizar o ambiente de desenvolvimento que vocês acharem melhor. Por exemplo, o IDLE, ou um ambiente de desenvolvimento web. Então aqui eu vou invocar a função print e, entre parênteses, eu vou especificar aquilo que eu quero imprimir. Esse conteúdo, no caso, vai ser uma string, vai ser um texto, então ele tem que vir cercado de aspas. Essas aspas elas podem ser tanto duplas, como é o caso aqui, como elas podem ser simples. Então eu vou executar com as aspas duplas. E aqui, deixa eu fazer um clear aqui e executar novamente. Então aqui é possível observar o código sendo executado. Se eu trocar isso para as aspas simples, eu vou obter o mesmo resultado. Além de texto, eu também posso imprimir, por exemplo, um valor numérico. Então, por exemplo, se eu imprimir 32, pedir para ele imprimir 32, ele vai imprimir 32. Esse 32, obviamente, poderia estar cercado de aspas também. A diferença é que no primeiro caso, o Python interpreta 32 como um número, e no segundo caso, ele vai interpretar como um texto. Se eu quiser imprimir textos e números no mesmo print, basta eu separar eles por vírgula. Então, por exemplo, minha idade é, vírgula, 32, vírgula, espaço, anos. Vou dar um espaço aqui também. Clicar em executar. E ele vai executar. Minha idade é 32 anos.
Então aqui eu mesclei tanto string, texto, quanto números. Poderia imprimir tudo em uma mesma string? É possível. Minha idade é 32 anos. Bom, então, tendo esse conceito de impressão bem estabelecido, nós vamos revisar aqui o conceito de variável. Variável é como se fosse uma área da minha memória humana, onde eu armazeno alguma informação. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, qual é a idade sua? Você vai responder, a minha idade é 30, a minha idade é 29, a minha idade é 28 anos. Então, basicamente o que você fez foi consultar dentro da sua cabeça uma, entre aspas, variável que está armazenando a sua idade. Para tornar esse exemplo mais simples, vamos imaginar uma lista de compras. Então, dentro de uma lista de compras, para você ir no mercado, você pode anotar lá que você deseja adquirir pão, sabão e um biscoito. Ou bolacha, né, no caso dos paulistas, como nós. Bom, então, cada item da sua lista de compras está indicando, está te lembrando aquilo que você precisa comprar no mercado, né? Entre aspas, o que você fez aqui foi declarar algumas variáveis, no caso, no nosso papel, para armazenar o nome dos produtos que você quer adquirir, né? Para você poder lembrar deles. Se a gente passasse isso para um computador, nós poderíamos implementar isso daqui através de 3 variáveis. Uma variável para armazenar o primeiro produto que nós vamos adquirir, uma outra variável, uma segunda variável para armazenar o segundo produto que nós vamos adquirir e uma terceira variável para armazenar o nome do produto, o nome do terceiro produto que nós queremos adquirir. E assim sucessivamente. Então, conceitualmente, a variável é um espaço de memória, um espaço alocado na memória do computador, aonde eu vou guardar algum tipo de informação, algum tipo de dado. Essa variável, ela não é permanente, ela só existe em tempo de execução do programa. Então, se o meu programa terminar a execução dele, essa variável, esse espaço da memória, ele vai ser limpo e ele pode ser aproveitado por um outro aplicativo. Então, por exemplo, dentro do ambiente Python, por exemplo, eu vou imprimir aqui uma frase, trabalhando com variáveis, imprimindo na tela, e eu vou fazer a declaração de uma variável. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que definir um nome para essa variável. Então, por exemplo, idade. E aí, em seguida, eu vou atribuir um valor para essa variável. Como eu vou fazer isso? Existe um operando, que é a letra igual, mas nós vamos chamar ele aqui de, o caractere igual, mas nós vamos chamar ele aqui de recebe. Então, idade recebe 32, por exemplo. E aqui embaixo, eu vou imprimir a frase valor da variável idade. Vou separar aqui com uma vírgula e vou especificar aqui o nome da minha variável. Vou executar o código. E aqui é possível observar na saída, vou fazer um clear para tornar o processo mais limpo. Aqui é possível observar a impressão da primeira frase, trabalhando com variáveis. E aqui logo em seguida, ele está imprimindo a frase valor da variável idade, 32. Então, esse 32 ele obteve a partir da variável, do valor que estava sendo armazenado. Uma coisa muito interessante que a gente pode observar aqui é que, apesar da variável idade estar armazenado na memória, eu não estou preocupado, ou eu não preciso me preocupar com a localização exata dessa variável dentro da memória do meu computador. A memória
do computador ela é muito extensa, ela possui muitos endereços, né, mas a localização exata desse dado dentro da minha memória vai ficar por conta aí do interpretador Python e do sistema operacional que eu estou trabalhando. No meu caso aqui, o Linux. Então, uma coisa legal é que eu não preciso me preocupar com a localização exata dessa variável. Isso é transparente para mim. Bom, então a variável ela é sempre identificada através de uma palavra, né? Como por exemplo aqui idade. Só que existem algumas regrinhas para eu atribuir o nome para uma variável. Vamos dar uma olhadinha nelas. A primeira regrinha é que eu não posso utilizar uma das palavras reservadas que o Python utiliza. Então todas essas palavrinhas aqui, então deixa eu terminar de escrever aqui, não posso utilizar. Todas essas palavrinhas aqui, então, por exemplo, o false, o if, o else, o for, o from, todas essas palavras, elas são reservadas para uso interno do Python. Então, para não ter confusão, para o Python não se confundir entre essas palavras, que são funções, que são comandos, e o nome de variável, ele simplesmente não permite que seja atribuído esses nomes para as variáveis. Outra regra é que ela não pode começar com números. Não pode começar com números. Então, por exemplo, uma variável 2 média, isso vai estar errado. Se eu quiser fazer uma variável, deixa eu só apagar esse 2 aqui e escrever ele um pouquinho mais, 2 média. Agora, se eu quiser escrever uma variável denominada média 2, isso daqui é possível. Eu só não posso iniciar o nome da variável com um número. Bom, desculpem o tempo vago, gente. Bom, então eu não posso começar a variável com número e também não posso utilizar as palavras reservadas. Tirando isso, uma variável ela também não pode ter um espaço, né? Então, por exemplo, vou escrever aqui, não pode conter espaço. Então, por exemplo, valor média. Então, pela presença aqui do espaço, isso daqui estaria errado. O que eu posso fazer para remediar isso? Se eu quiser simular um espaço, eu posso utilizar, por exemplo, uma underline. Então, indo aqui para o meu código, por exemplo, valor underline média recebe 40. Então, isso daqui é possível. Pronto. Eu posso também, para simular um espaço, utilizar a letra da segunda palavra em maiúscula. Isso daqui facilita também a leitura. Pronto. Bom, pessoal, vocês devem ter notado que, para quem já está acostumado, por exemplo, com a linguagem C, que o Python, ele
não precisa especificar o tipo da variável, né? Então, por exemplo, aqui dá para perceber que essa variável é do tipo inteira. Isso significa que ela está armazenando um valor inteiro. Como eu sei disso? Pelo valor 40. 40 é um valor inteiro. Bom, na linguagem C, eu preciso especificar antes do nome da variável o tipo dela. Então, por exemplo, int, valor média, recebe 30. Só que no Python, o Python ele é uma linguagem tipicamente dinamicamente tipada. Isso significa que o tipo de dado da variável ela é dado quando eu atribuo um valor a ela. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu estou atribuindo um valor inteiro para essa variável. Então, valor média, a partir desse momento, vai ser uma variável do tipo inteira. Vamos seguir aqui o controle dos slides. Eu já volto aqui, pessoal. Eu só vou apresentar aqui uma situação problema para a gente poder conhecer os conceitos. Bom, então para a gente verificar esses conceitos, vamos montar um programinha para calcular a área de um círculo. Então, a área de um círculo ela vai ser dada por π, que é uma constante, vezes o raio ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o programinha. Imprimir uma mensagem calculando o valor da área de um círculo. Aqui nós vamos declarar uma variável chamada π. O valor dessa variável será 3,14. A variável π ela vai ser do tipo float, ou seja, ela vai armazenar valores com casas decimais. Então, aqui não vai ser do tipo inteiro, vai ser uma variável para armazenar números reais. Além disso, eu vou declarar uma outra variável chamada raio, que vai armazenar o raio da minha figura. Então, por exemplo, vamos dizer que o raio da minha figura seja 3. Bom, o que eu vou fazer agora para calcular a área de um círculo? Então é possível observar aqui que a fórmula da área, novamente, é área igual a π vezes raio ao quadrado. Então nós vamos declarar uma variável chamada área, e essa variável ela vai receber, então, π vezes o sinal de vezes, de multiplicação. Ele vai ser representado por asterisco, π vezes o raio ao quadrado. O raio ao quadrado ele pode ser escrito de duas maneiras. Vamos trabalhar da primeira forma. Então, para a gente deixar mais organizado o código, eu vou colocar um parênteses aqui. Raio vezes raio. Ou seja, raio ao quadrado. E aqui eu vou imprimir o resultado. Cálculo, ou melhor, resultado do... Ou melhor, área do círculo. 2 pontos, vírgula, área. Bom, vamos executar o código. Então, deixa eu fazer um clear aqui para a gente limpar a tela. Pronto. A área do círculo vai ser 28,26. É possível observar que o conteúdo da variável área, nesse caso aqui,
é 28,26, ou seja, é um número real, é um número do tipo float. Né? Então isso significa que o tipo da variável área é float. Né? Novamente, nós não precisamos especificar esse tipo. Por quê? Ele é dado em tempo de execução. O resultado desse cálculo resultou em um número float, do tipo float. Por conta disso, a variável área ela vai armazenar o tipo float. Bom, aqui é possível observar que nós utilizamos o operando de multiplicação. Além do operando de multiplicação, nós possuímos outros operandos. Por exemplo, o mais para soma, o menos para subtração, o próprio asterisco para multiplicação, a divisão representada pela barra, o resto da divisão representado por sinal de porcentagem, e o Python possui um operando interessante, que é a potenciação, que é representado por 2 asteriscos. Então, quando eu desejo realizar um tipo de cálculo semelhante a esse indicado, né, quando eu tenho uma potencialização, eu posso utilizar o operando asterisco, asterisco. Né? Como eu posso representar isso? Vamos fazer uma modificação no meu código. Então, aqui onde eu tenho raio vezes raio, eu posso colocar raio asterisco, asterisco, 2. Ou seja, raio elevado ao cubo, elevado a 2. Percebam que o resultado da primeira execução foi 28,26. Vamos executar novamente. E o resultado vai ser o mesmo. Então, é possível trabalhar com todos esses operandos. Bom, prosseguindo a nossa explicação, só um momentinho. Bom, prosseguindo então a nossa explicação, agora nós vamos aprender a como realizar a entrada dos dados. Né? Então, o comando print ele é um comando de saída. Eu vou utilizar ele para imprimir dados na tela. Então, além do print, eu posso utilizar um comando de entrada, que é o input. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos modificar esse código, nós vamos modificar esse programa, de forma a que o usuário informe o número do raio. Então, vamos lá, vamos verificar. Então, eu vou manter aqui a variável π e vou declarar aqui uma variável raio. Essa variável vai receber o resultado de saída da função agora chamada input. Aqui na função input, eu vou colocar aqui dentro dela uma frase. Informe a medida do raio. Bom, eu vou apagar esse código aqui por enquanto. E vou pedir para que ele imprima a variável raio. Vamos lá, vamos executar o código. Fazer um clear. Executar o código. Calculando o valor da área de um círculo, ele imprimiu o valor aqui. E agora ele está imprimindo a frase informe o valor do raio. Essa frase ela está sendo informada a partir daqui. E aqui é possível observar que eu tenho uma oportunidade para inserir dados no meu sistema. Né? Então, eu tenho aqui uma abertura para a inserção dos meus dados. Então, por exemplo, eu vou digitar 3 a partir do teclado. Então, estou digitando 3 aqui embaixo e vou apertar Enter.
Então, o que ocorreu aqui? Quando eu digitei 3 e apertei Enter, a função input pegou o valor que eu digitei e atribuiu para a variável raio. E logo em seguida, esse conteúdo foi impresso através da função print. Pronto. Bom, agora vamos prosseguir então. Então, vamos continuar com o cálculo. Então, área recebe. Então, eu vou fazer novamente o cálculo que nós fizemos anteriormente. Então, a área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Bom, e vamos verificar o que vai acontecer agora na execução. Vou dar um clear aqui embaixo para ele limpar a execução e vou executar o código. Vou informar o valor do raio novamente, por exemplo 3, e aí vai ser possível observar um erro. O que esse erro está dizendo basicamente é que não é possível utilizar uma variável do tipo string, aqui no caso raio, ou seja, uma variável que está armazenando um texto, para realizar um cálculo. Aí vocês podem dizer, bom, mas raio é do tipo string? Raio está armazenando um texto? Então, o que acontece é que a função input ela sempre vai retornar para dentro de uma variável um valor do tipo texto. Então, o que está acontecendo aqui é um número vezes um texto elevado ao cubo. Isso não pode ocorrer, isso não existe, né? Então, o que nós precisamos fazer agora, né, é entender que a variável raio ela é uma variável do tipo string e que esse valor ele precisa ser convertido para um valor do tipo numérico. Então, como eu posso fazer isso? Existem duas maneiras. Existe uma outra função que vai fazer uma conversão intrínseca. Então, antes aqui do input, eu posso utilizar a função int, e aí eu abro parênteses, deixo toda a função input dentro do parênteses do int. Eu vou executar o código aqui primeiro, depois a gente explica a função int. Pronto. Vou digitar 3. Peço perdão aqui, eu esqueci de modificar, né? Então vamos lá. A área é vírgula área. Ele imprimiu o resultado da expressão. Clear. Vou executar. Vou digitar 3. E agora ele vai calcular normalmente. Então, o que ocorreu aqui? A função input, ela capturou a informação que eu digitei do teclado. Essa informação, ela foi passada imediatamente para uma função que converte string, ou seja, esse texto que eu informei aqui, converteu toda a string, todo o texto, para o tipo inteiro. E o resultado dessa conversão do tipo inteiro foi atribuído à variável raio. Então, no momento de atribuição à variável raio, é possível definir que o valor de raio vai ser do tipo inteiro. Por isso, o resultado aqui não... O resultado deu certo. Além de uma conversão implícita para o tipo int, eu também posso fazer uma conversão para o tipo float. No caso, é só substituir o int por float. Vamos fazer um teste. Vou executar o código. Aqui no valor do raio, eu vou informar agora 3.5 e ele vai calcular a área com base no raio 3.5. Uma pausa rapidinha. Alguns alunos podem ter dúvidas do porquê nós utilizamos ponto e não vírgula.
A resposta é simples. A vírgula é um padrão brasileiro. O ponto é um padrão americano. Como o Python é uma linguagem de programação que teve origem nos Estados Unidos, né, ou na Europa, né, se utiliza o ponto para separar a casa, o número, a parte inteira da parte fracionada. Então, aprendemos aqui como fazer a conversão implícita de uma string para float ou inteiro. Além dessa maneira, né, ou seja, de fazer a conversão do tipo, a fazer a conversão implícita para outro tipo, nós podemos utilizar uma outra função denominada eval. A função eval vai fazer... A função eval, ela vai pegar o valor que foi informado aqui e vai considerar ele como se fosse um número. Então vamos fazer um teste aqui. Vou executar. Aqui em raio vou informar 4, por exemplo. E ele vai calcular a área. Então, tanto faz eu utilizar eval como int para conversão para inteiro ou float para conversão para números fracionados. Bom, o último tópico da aula é bem simples. Nós vamos verificar aqui como eu posso fazer comentários através da linguagem Python. O que é um comentário? Um comentário é um trecho de código que vai ser ignorado. Então, por exemplo, é muito comum os programadores começarem o seu código informando alguns detalhes sobre ele mesmo. Então, por exemplo, desenvolvido por Rodolfo Oliveira. Então, o meu código ele permanece o mesmo, só que agora ele tem um comentário. Esse comentário auxilia outros desenvolvedores a obter informações a respeito do código. Por exemplo, eu posso realizar um comentário antes de um determinado trecho do código, explicando ele. Então, por exemplo, o programador, na hora que ele olhar o código, ele pode ter uma explicação, né, uma ideia daquilo que está acontecendo no trecho ou na linha a seguir. Bom, como então é escrito o comentário em Python? É possível observar que eu posso utilizar aqui, né, basta eu utilizar a hash antes daquilo que eu quero escrever. Então, aquela linha ela vai ser ignorada. Se eu quiser utilizar mais de uma linha seguida, eu posso fazer de duas maneiras. Então, por exemplo, segunda linha, data de criação. Então, hoje é dia 8/4/2020, às 10h50. E se precisar uma terceira linha, basta eu escrever, adicionar mais uma hash. Então, sempre iniciando a linha com hashes. Agora, se eu quiser, ou melhor, eu tenho uma outra maneira de eu escrever esse comentário. Então, eu vou apagar a hash. E aqui em cima, eu vou colocar 3 aspas simples. 3 aspas simples. E quando eu desejar finalizar o meu comentário, eu vou escrever mais 3 aspas simples. Então, tanto faz eu utilizar
aspas simples, 3 aspas simples, né, e fecha 3 aspas simples, quando ou eu utilizar aqui a hash. Então essa é a maneira que eu vou ter, essas duas maneiras de escrever um comentário na linguagem Python. Bom, pessoal, então é isso o vídeo. Tá? Agora vocês vão ter alguns exercícios para fazer, tá? E nós estamos aí à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Tá? Espero que vocês aproveitem a oportunidade para aprender o Python, uma linguagem extremamente versátil, uma linguagem extremamente poderosa, né? E é isso. Fiquem com Deus, um abraço, boa noite.